Oi, oi, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Nunes e sejam todos bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias Educacionais da CEMED. Hoje nós iremos estudar sobre como acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Nunca ouviu falar? Se caso não, fique por aqui. Se caso sim, fique por aqui também. Vamos lá para a nossa hora de aprender. Você já ficou em dúvida se uma palavra possui acento ou não? Para que serve um acento? Vamos lá? Na tela, nós temos algumas palavras que podem causar dúvidas. Por exemplo, baré ou bare. As palavras aí, elas devem ter acentos ou não? Cupuaçu deve ter acento? Manga e mangá. Olhe a presença do acento dessas palavras e verifique que as palavras elas possuem acento e muda o significado dessas palavras. Você vai perceber então que o acento ele faz toda a diferença. A aula de hoje vai te ajudar a como ler corretamente certas palavras e como você deve acentuá-las. Você vai perceber que o acento faz toda a diferença. Preparados? Quero começar hoje fazendo um desafio para vocês. Leia em voz alta o seguinte trava-língua. Você sabia que a sábia sabia que a sabiá sabia assobiar? Conseguiram ler? Lerei mais uma vez. Você sabia que a sábia sabia que a sabiá sabia assobiar? Tente sozinho agora. Dê uma parada e tente. Eu tenho certeza que a leitura de algumas destas palavras deste trava-língua te causou dúvidas. Quero que neste momento você preste atenção nas seguintes palavras deste trava-língua. Sabia, sábia, sabiá. Você percebeu que essas palavras elas são parecidas na escrita, mas em algumas sílabas você percebeu aí que há sons diferentes. Vamos analisar então aí qual é a sílaba mais forte dessas palavras que acabamos de ler. Vamos analisar. Analise junto comigo. Sa, bi, a. Qual é a sílaba mais forte aí? É o bi. Fica na penúltima sílaba. Próxima. Sa-bia. A sílaba mais forte, a sílaba tônica desta palavra é o sa, ou seja, é a penúltima sílaba. Próxima palavra, sa-bi-a. A sílaba tônica desta palavra é a última, é o a. E é esta palavra, a palavra sabiá, que nos interessa neste momento. Quando a última sílaba de uma palavra encontra-se na última sílaba, nós temos uma classificação. A gente diz que é uma palavra oxítona. Repita, oxítona. Venha comigo agora ver qual é o conceito da palavra oxítona. Olha o que diz. Oxítona. Uma palavra é oxítona quando a última sílaba é tônica, ou seja, é pronunciada com mais força. Para te ajudar, você vai ver agora outros exemplos de palavras oxítonas. Continue aí. Vou ler para vocês as palavras oxítonas. Maracujá, sabor, parabéns, café, saci, avó, anel, sofá, mocotó, animal, sucuri, Belém. Todas essas palavras que você acabou de ver, que eu acabei de ler para vocês, elas são oxítonas. Vocês estão percebendo que existem palavras aí que são acentuadas e outras não? Na próxima tela vocês vão ver que eu separei as palavras que são acentuadas e outras que não. Então, na primeira coluna aí vocês têm as palavras acentuadas. Maracujá, café, Belém, cipó, sofás e parabéns. Próxima coluna, sucuri, legal, sabor, anel e animal. Não se esqueçam, todas essas palavras são oxítonas. Por quê? Porque a sílaba tônica, a sílaba mais forte destas palavras, encontram-se na última sílaba. Você deve estar me perguntando,
Quando que eu devo, então, acentuar as palavras oxítonas, professora? Existe uma regra para isso. Fique por aí, respire fundo e venha ver comigo quando eu devo acentuar as palavras oxítonas. Regras das oxítonas. Olhe aí, quando é que a gente deve acentuar as palavras oxítonas? Quando elas terminarem com a, as, es, os, em e ens. Analise comigo essas palavras aí do lado. Maracujá. Já é a sílaba mais forte, por isso ela é oxítona. E por que maracujá foi acentuada? Porque ela termina com A. Olha aí a terminação. Café é outra palavra oxítona. E por que ela foi acentuada? Porque ela terminou com E. Cipó, oxítona. Por que ela foi acentuada? Porque ela terminou com O. Belém. Por que a última sílaba aí está acentuada? Porque ela terminou com em. Parabéns. Por que bens foi acentuada? Porque é uma oxítona que termina com ens. Bem, vocês viram então aí várias palavras que são oxítonas e quando você deve acentuá-las. Não existem apenas palavras oxítonas na língua portuguesa. Existe uma outra classificação. Então, fique por aí e passemos para outras palavras. Existem outras palavras que recebem acento gráfico em outras posições de uma sílaba. Vamos continuar? Vamos supor que a mãe de vocês passou uma lista de compras e você deve comprar para ela. Vamos ler então a lista de palavras que tem aí. Imã, lápis, automóvel, álbum, coco, janela, água, azeitona, barco, brinco, chave, grampo, mesa, ovos, pomada. Para que a gente consiga classificar qual é a sílaba tônica destas palavras, é necessário você falar, repetir estas palavras. Vamos verificar então na próxima tela qual é a sílaba tônica destas palavras? Imã, lápis, automóvel, álbum, coco, janela, água, azeitona, barco, brinco, chave, grampo, mesa, ovos, pomada. Vocês perceberam que a sílaba tônica de todas essas palavras que acabei de ler, elas estão na penúltima sílaba? Como que a gente classifica quando as palavras têm a sílaba tônica na penúltima sílaba delas? Nós classificamos de paroxítonas. O que é uma paroxítona? Veja na tela o conceito do que é uma palavra paroxítona. Paroxítonas são palavras que têm a sílaba mais forte na penúltima sílaba. Reveja. Olha as palavras da lista de compra que nós fizemos aí. Imã, lápis, álbum, coco, janela, água, azeitona, barco, brinco, chave, grampo, mesa, ovos, pomada. Da mesma forma que nem todas as palavras oxítonas são acentuadas, as palavras paroxítonas também não são acentuadas. Anote agora quando que você deve acentuar as palavras paroxítonas. Quando elas terminarem em R, L, N, X, O, AN, ANS, ão, ãos, uns, on, uns, on e nus. Us, i, is, ei e eis. Da lista de palavras de compras que a mãe, passou, existem 3 palavras lá que são paroxítonas: automóvel, álbum e lápis. Verifique a terminação dessas palavras. Qual é a terminação
da palavra automóvel? Termina com L. Se vocês perceberem lá na primeira coluna, nós temos a letra L, ou seja, palavras paroxítonas terminadas em L devem ser acentuadas. Olhe comigo a próxima palavra, álbum. Álbum é uma paroxítona e ela terminou com Se você observar a terceira coluna, palavras paroxítonas terminadas em devem ser acentuadas. Próxima, lápis é uma paroxítona. Por que ela foi acentuada? Porque ela termina com is. Então, passamos agora para mais uma regra. Então, a gente já viu oxítona e paroxítona. Já vimos duas regras, as oxítonas e as paroxítonas. Sua cabeça deve estar aí pegando fogo. Mas calma, concentre-se, respire fundo e vamos à última classificação de hoje. Vamos agora ler um texto bastante curioso. Você já deve ter estudado sobre a existência de outros planetas além da Terra. Se você lembra, um desses planetas é o Netuno. O que vocês sabem sobre ele? Venham comigo descobrir mais sobre ele. Netuno. Netuno é o nome latino de Poseidon, o deus grego dos mares. Possui uma estrutura interna muito similar a Urano, sendo formado por rochas e gelo. Apresenta uma atmosfera espessa, com bandas atmosféricas. Possui 13 satélites e um sistema de anéis. Dentre os seus satélites, destaca-se Trintão. É um satélite ativo, possuindo os chamados vulcões de gelo. Dentre todos os corpos do sistema solar, a atividade vulcânica atual só está presente na Terra, Vênus, Ío e Trintão. Preste atenção nas seguintes palavras que eu retirei deste texto. As palavras são atmosférica, satélite e vulcânica. Se vocês perceberem, a sílaba mais forte destas palavras encontram-se na antepenúltima sílaba. E qual é a classificação das palavras que recebem acento gráfico ou a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba? Elas são chamadas de proparoxítonas. Talvez você esteja se perguntando, existe alguma palavra que é proparoxítona que não é acentuada? Resposta, não! Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Ufa, te dei um alívio agora, né? Terminamos então aqui as classificações. Vamos praticar? Chegou a hora da atividade. Atividade 1. Assinale a alternativa correta. Galápagos é um conjunto de ilhas que fica a uns 1000 quilômetros das praias da América do Sul. A partir da leitura do texto acima, podemos afirmar que as palavras acentuadas classificam-se na classe das. Letra A, oxítonas. Letra B, paroxítonas. Letra C, proparoxítonas. E aí, aluno, o que você acha? Nós temos 3 palavras para serem analisadas aí. Galápagos, quilômetros e América. Onde está a sílaba tônica destas palavras? Exatamente! Se você marcou proparoxítonas, você acertou. Galápagos, quilômetros, América. A sílaba tônica destas palavras encontram-se na antepenúltima sílaba. E a regra que a gente viu na aula de hoje é: todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Fácil, hein, gente? Passamos para a próxima questão. Passemos para a atividade número 2. Assinale a alternativa correta. No período abaixo, um vocábulo foi transcrito sem acento, ou seja, você deve verificar nesse trecho que iremos ler se existe alguma palavra sem o devido acento. O interesse humano
em registrar movimentos é muito antigo, desde os tempos das cavernas, com pinturas de caçadas feitas nas rochas, até o teatro de sombras na China. Que palavra é esta que está sem o devido acento? Letra A, antigo. Letra B, China. Letra C, feita. Letra D, até. Pense aí. Se você marcou a letra D, você acertou. Até deveria ser acentuada. Olha só. Até. Até é uma palavra oxítona. E palavras oxítonas devem ser acentuadas quando terminam com as, es, os e em e ens. Fácil esta também, né, gente? Passemos para a próxima atividade. Atividade número 3. Grife a palavra proparoxítona abaixo. A captação de imagens em movimento começou mesmo no final do século XIX. Letra A, captação. Letra B, século. Letra C, final. Ou letra D, começou. Qual a palavra destas entre elas aí que você acha que é proparoxítona? Proparoxítona, a sílaba tônica é na antepenúltima sílaba. Qual destas aí é a resposta correta? Se você marcou a letra B, você acertou. A palavra proparoxítona é século. Século. A sílaba tônica está aí na antepenúltima sílaba. Muito bem, alunos. Vocês se esforçaram, se dedicaram. Vamos agora para a nossa hora da revisão. Três classificações vocês conseguiram ver. Palavras oxítonas, que são aquelas que a sílaba tônica encontra-se na última sílaba. Dei aí algumas regras para vocês. Vamos relembrar? Palavras oxítonas devem ser acentuadas quando? Quando elas terminam com as, es, os ou em e ens. Outra classificação que nós vimos hoje são as palavras paroxítonas. E o que são palavras paroxítonas? São aquelas onde a sílaba tônica encontra-se na penúltima sílaba. E palavras proparoxítonas é a mais fácil, gente. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas e a sílaba tônica encontra-se na antepenúltima sílaba. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero vocês nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau!